Olá, Shalom, Deus te abençoe. Eu sou o apóstolo Maldo Andrade, estamos aqui para mais uma aula de batalha espiritual. Quero compartilhar a você alguns textos da palavra de Deus que relata para nós a importância de estarmos orando, estarmos buscando o nosso Deus, para fugirmos da aparência do mal e de coisas que possam atrair os problemas espirituais. Quando nós entendemos os valores espirituais e aquilo que nós fazemos para Deus, então acabamos atribuindo as bênçãos do Senhor e afastamos o mal da nossa vida. O tema de hoje que nós vamos estar tratando está em nossa apostila de estudo. Inclusive eu quero apresentar também, e já vou apresentar, o que são os espíritos familiares, pessoas que vivem perturbadas, atormentadas, incomodadas por espíritos malignos, pessoas que ouvem barulho dentro de casa, pessoas que escutam vozes, sabe? Na maioria das nossas reuniões, nós encontramos pessoas lá que escutam alguém chamando ao portão e quando vai atender, não tem ninguém. Chega do lado de fora, não tem ninguém. E o nome é chamado em alta voz, né? Então, nós vamos falar sobre esse tema. Mas eu quero apresentar a você nossa apostila de batalha espiritual, de estudo de batalha espiritual, tá? Se você quiser adquirir a nossa apostila, ligue para o nosso WhatsApp 219 6496 8222. Vou repetir aqui com mais clareza. 219 6496 8222. Através do WhatsApp, você pode nos pedir e nós vamos estar te enviando a nossa apostila de batalha espiritual. Temos conteúdos aqui muito importantes que vai te auxiliar na oração, na luta espiritual e na defesa espiritual. Nem sempre nós vamos estar apenas pensando em lutar, mas também em nos defendermos. E como defender desses ataques espirituais? Como a gente aguçar o nosso sentido, né, espiritual? Há quem diga que é o sexto sentido, né, que é uma região espiritual onde nós entramos e conseguimos perceber que a nossa volta tem uma influência espiritual, tem uma armadilha espiritual, né? E como que a gente vai entender o que está por trás de tudo isso, de toda a trama de confusão, né? De todo o fantasma, de pessoas que não conseguem dormir durante a noite, não conseguem dar 2 passos dentro de casa, tem medo do escuro, pessoas que têm a impressão de que tem alguém atrás dela, dentro da própria casa, na rua, dá a impressão que tem alguém caminhando junto com ela, sente arrepios, calafrios, né? É um medo absurdo. E a gente sabe que o medo é uma das armas primordial de Satanás. Quando ele consegue colocar o medo numa pessoa, ele consegue induzir essa pessoa no que ele quer, porque o medo inibe qualquer situação, tá? Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a buscar a presença de Deus. Fique conosco até o final desse vídeo e você vai poder aprender bastante. Nós temos algo muito importante para estar passando para você, mas lá para frente, enquanto estivermos aqui comentando e falando em nossa aula sobre batalha espiritual. Você que é amante desse tema, né, gosta desse tema sobre batalha espiritual, fique aqui conosco, tá? Se inscreva em nosso canal, se inscreva aí embaixo aí, aperte o sininho, tá escrito aí, acho que todas as notificações, clica aí, toda vez que nós postarmos um vídeo, você vai estar recebendo e vai estar acompanhando conosco as nossas aulas, vai ser muito abençoado. Também pelo WhatsApp, nós temos aí o Madrugada com Deus pelo WhatsApp, na nossa lista de transmissão. O WhatsApp, eu já falei o número aí anteriormente, que é o 219 6496 8222. É o nosso WhatsApp, tá bom?
da apóstola é o 21967616652. Esse é o da apóstola. E nós podemos estar te auxiliando na sua vida espiritual. Amém? Vamos então ao tema, mas eu quero ler aqui o livro de Levítico, que é a mensagem tema da nossa aula. Levítico, capítulo de número 19, verso de número 31. Se você tem a palavra de Deus, pegue em suas mãos. A gente está aqui nos organizando ainda o nosso espaço para estarmos complementando nossas aulas melhor. Ainda não temos uma mesa para que estarmos fornecendo aqui nossos materiais em bancada, mas tem como a gente te auxiliar no momento, tá? Para que você não se sinta só e sabe como guerrear. Levítico 19:31 diz assim: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os buscais, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então observa bem, o livro de Levítico, o livro da lei, nesse tempo, Moisés já advertia o povo através desse livro, porque já existia adivinhadores, existia encantadores, existia feiticeiros, existia pessoas que faziam coisas ruins. Nos nossos dias atuais, há pessoas que chamam de magia branca. Eu vou te enviar uma proteção. Olha, eu estou pedindo aos orixás para te guardar. Gente, não se permita a isso. Não se permita essas coisas, porque eu me lembro até hoje um fato que meu pai contava muito. Meu pai servia as entidades e num belo dia ele foi visitar lá o tão falado pai de santo, né, como eles dizem, e no meio da conversa, muitos assuntos, e chegou a hora de meu pai ir embora, e aí o pai de santo disse para o meu pai: olha, vai porque eu vou te levar em casa. Só que ele falou vou te levar em casa e entrou para dentro, fechou a porta e meu pai foi embora, seguiu o caminho. Mas dado a uns 5 passos, deu uma dor tão forte nas costas do meu pai que ele foi até a porta de casa, sentindo aquela dor absurda sobre as costas. Quando ele abre o portão, que ele entra no quintal, a dor sumiu. O que meu pai entendeu isso? Ele falava com muita clareza que a entidade responsável pela vida daquele tão falado pai de santo foi sobre as costas do meu pai. Atribuiu ou transferiu, né, para o corpo físico do meu pai e foi até o portão de casa. Ou seja, a entidade vai sempre fazer o ser humano de escravo, vai fazer o ser humano, né, de seu cavalo, como eles falam lá. Olhando para a Bíblia, Jesus vai dizer que nós somos filhos de Deus. Há momentos que Jesus diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado. A Bíblia nos chama de filhinhos, enquanto Satanás está usando muita gente como cavalo, né? Como alguém que ele possa estar sempre montado, se aproveitando da vida humana. Bom, a palavra familiar é do latim familiares, o que significa servo doméstico, e destina-se a expressar a ideia de que os feiticeiros tinham espírito como seus servos, prontos a obedecer aos seus comandos até hoje. Aquele que tentam entrar em contato com os mortos geralmente tem algum tipo de guia espiritual que se comunica com eles, e estes são os espíritos familiares. Bom, o inimigo, para entrar nesse plano natural, ele depende de uma autorização. Para ele chegar na sua casa e entrar na sua casa e assumir o controle da sua casa, ele vai depender de uma autorização. Como essa autorização é dada? Bom, primeiro, quando eu uso palavras de baixo calão, quando eu falo mal do meu próximo, quando eu ouço músicas que, através de ondas sonoras, esses espíritos se transportam também,
eu vou abrindo pequenas brechas no mundo espiritual, chamadas de portais. E esses espíritos conseguem acessar a minha casa ou a minha vida através dessas pequenas brechas causadas por mim. Por exemplo, quando eu permito que o meu coração crie ódio de alguém, quando eu permito que o meu coração fique rancoroso, quando eu permito que o meu coração esconde uma verdade, automaticamente, se eu escondo uma verdade, eu libero uma mentira. E com esse ato, eu abro uma pequena brecha no mundo espiritual que é o suficiente para essas entidades entrarem no meu mundo, na minha vida. Eu permito que essas entidades entrem quando eu uso um comportamento como esse. Quando eu sou falso com alguém, ando de mau caráter, ando de falcatrua, ando com enganos, eu estou permitindo que essas entidades se transportem para a minha vida, que eles façam morada na minha casa, tá? Então, quanto mais eu abro portais, quanto mais eu dou legalidade, mais esses espíritos vão se alojando, vão assumindo o controle da minha vida, vão tendo direito legal diante do Criador e assim eu vou perdendo forças. Logo após, começa a vir as doenças, os problemas psicológicos, tá? Os problemas neurológicos, os problemas conjugais, relacionamentos familiares, que significa entre pais, filhos, entre mãe, irmãos, vão sendo generalizados. O problema vai se aumentando, vai se acarretando cada vez mais, porque eu estou abrindo portais, dando mais acesso para espíritos malignos entrar. Deuteronômio 18, 9, 14 também se refere a médios e espíritos familiares e proíbe o envolvimento com eles, porque são uma abominação ao Senhor. Deuteronômio 18, tá? Um médio é aquele que age com uma ligação para supostamente contactar ou se comunicar com os mortos. Então, a pessoa, por sua curiosidade, ela quer saber o dia de amanhã, como vai ser com a pessoa que ela ama, ou se ela vai ter alguém que a ama, como vai ser sua vida profissional, se ela vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro. Então ela começa a criar um envolvimento espiritual, procura lá o médium, né? Procura o espírita, procura a pessoa que tem acesso ao mundo espiritual para poder saber o que vai acontecer. Ah, eu estou achando que alguém fez uma macumba para mim. Então eu vou na macumba desfazer outra macumba. Não faz sentido. Não faz sentido. Jesus, uma certa vez, disse: porventura pode demônios expulsar demônios? Sendo assim, o reino estará dividido. Não tem como demônio expulsar demônio. Não tem como vir um mandatário, né? um serviçal de Satanás expulsar outro demônio e dizer: sai daí em nome de quem? Em nome do próprio demônio? Né? Não faz sentido. Então, quando eu quebro princípios, quando eu me envolvo com as trevas, quando eu me envolvo com pessoas que têm contato, têm ligação com essas entidades, eu estou criando uma linha, tá? Uma linha, um ponto de ligação espiritual da minha vida com aquela pessoa que vai invocar os demônios, e eu estou formando um triângulo espiritual. Eu, a pessoa e os espíritos. Eu estou também invocando o espírito através daquela pessoa. Cria-se um portal dando legalidade para que aqueles espíritos assumam controle na minha vida, tá? Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso fugir dessas coisas, eu preciso sair de perto dessas coisas. Há uma certa vez, uma pessoa nos procurou para orar e fomos lá, a pessoa foi até a nossa casa, nós oramos pelo filho dessa pessoa e depois, no dia seguinte, ela foi para a macumba, foi para lá. E a resposta que ela mandou, a mensagem que ela mandou para nós, é que o diabo
curava, né, cura mais rápido do que Deus. Eu disse, a minha resposta para ela foi sim, é verdade, não vou contestar isso. Porém, a cobrança dele é rápido demais e o preço a pagar é muito caro. Então, com Jesus não tem preço a pagar? Não, Jesus disse que o fardo dele é muito suave, é leve, e ele não vai te cobrar nada daquilo que ele fizer para você. Porém, eu preciso amar o meu Cristo, eu preciso me entregar a Ele. Ah, então o senhor está dizendo, apóstolo, que Deus só faz para mim se eu fizer para Ele? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que amar a Deus vai fazer muito bem para você. Porque quando eu vou buscar forças nas trevas, quando eu vou me render às trevas, de uma forma ou de outra, eu estou expressando uma certa afinidade por aquela entidade. Automaticamente eu vou ser um adepto daquela força espiritual. Se eu estou buscando a Deus, eu estou mostrando uma intimidade, um afeto, um amor, um apreço pela divindade de Cristo, de Deus. E eu estou ciente de que Ele jamais vai me lançar em rosto aquilo que Ele fez por mim. Pois bem, aquela pessoa foi, o filho foi realmente curado, mas tempo depois o menino começou a dar muito trabalho. E isso está dando até hoje. Conheço muito bem, sei os problemas psicológicos, os problemas físicos e tudo mais que ela está vivendo com o filho, que dá muito trabalho. Enfim, mais cedo ou mais tarde a conta chega e as pessoas vão cair em si e perceber que fizeram uma besteira, permitindo que espíritos malignos entrassem em suas vidas, né? Então, esses médiuns conseguem acionar, né, o mundo dos mortos. A favor dos que ainda vivem na realidade, os médiuns estão conectando demônios que convencem os médiuns de que são familiares, ou seja, confiáveis e acreditáveis. As práticas associadas aos médiuns e espíritos familiares foram proibidas em Israel e a sua punição era a morte. Ou seja, isso não vem de agora. Isso é coisa antiga. Tá? É desde os princípios, pessoas acionando o mundo espiritual. Pessoas acionando. Mas, apóstolo, só os médiuns conseguem acionar o mundo espiritual? Não, não. Na presença de Deus, na disposição do Eterno, também tem sacerdotes que conseguem acionar o mundo espiritual. Por exemplo, Deus tem nos dado uma ferramenta muito poderosa, que é esta ferramenta sobre o mundo espiritual. E Deus tem nos dado a oportunidade de acionar esse mundo, de entrarmos, de dar uma vasculhada lá como estão as coisas, né? Por exemplo, quando nós, há pouco tempo atrás, Deus nos deu uma nova ferramenta para trabalhar em sua obra, e eu estava ministrando em um certo lugar, e quando eu fui orar por uma pessoa, enquanto eu conversava com ela, nada aconteceu. Porém, quando eu coloquei as mãos sobre ela, o mundo espiritual abriu com uma clareza muito grande. Eu comecei a entrar no mundo espiritual, na vida daquela pessoa, e eu consegui ir lá atrás onde ela estava, através de uma visão, né? E eu falei, Deus, o que está acontecendo comigo? A partir dali, uma série de coisas começou a acontecer e isso não parou mais, as coisas foram só aumentando. Então hoje a gente consegue acessar o mundo espiritual, a gente consegue perceber o que está à nossa volta, a gente consegue ver coisas que ninguém via, que talvez se a pessoa não estiver conectada em Deus até se assusta, né? E nós, como já vivemos isso todos os dias, nós já nos adaptamos a isso e entendemos a dimensão espiritual. Estamos aprendendo ainda, tem muita coisa ainda que a gente pode aprender, né? Porque a cada dia Deus vai nos levando de níveis, cada dia o Senhor nos leva a um nível maior, para que a gente possa ter experiência suficiente para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Eu não estou aqui ensinando você a confrontar pessoas. Ah, eu conheço alguém que é espírita, agora eu tenho noção, eu vou para lá, vou bater de frente, eu vou desafiar. Não, não estou chamando você, não estou te ensinando a você desafiar ninguém, a você humilhar ninguém, a você dizer que o seu Deus é maior. Não precisa, todo mundo já sabe disso.
Nós aqui estamos te ensinando a se defender de espíritos, de obras satânicas, não de pessoas. As pessoas, elas um tempo caem em si, outras perecem do jeito que está, mas enfim, nós estamos tratando sobre o mundo espiritual. O que está por trás disso é muito maior do que a pessoa que desacatou você. Apóstolo, mas me xingaram. Apóstolo, estão falando calúnia a meu respeito. Apóstolo, estão me atacando. Bom, mas não é a pessoa, é o que está na pessoa que está te atacando. Então ele só encontrou um adepto, uma ferramenta que ele pudesse entrar e atacar a sua vida, e você precisa saber como se defender disso. Os espíritos familiares e guias espirituais estão sob o controle de seu mestre, Satanás. Eles influenciam as pessoas a espalhar mentiras e enganos a fim de contrariar o reino de Deus. Conscientemente, abre-se-á a porta, ou melhor, abre-se-á obras de demônios, e é uma coisa má. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte os espíritos adivinhador, nem mágico, nem consulte os mortos, pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Deuteronômio 18:10. Então está aí o livro da lei trazendo ensinamentos sobre isso. Não devemos, de forma nenhuma, nos conectar a essas coisas, não devemos permitir. Mas, apóstolo, existem espíritos malignos que podem estar assolando a minha casa? Bom, aí você vai ter que estar muito atento. Você vai ter que estar perceptível a mudança do clima dentro de casa, tá? A sintonia que está indo no seu ambiente. Como que você lida com a sua casa? Durante o dia, tem palavras de sabedoria? Leitura da palavra de Deus? Tem aconselhamento? Tem momento de oração? Tem devocionais? Tem louvores? Você tem vigilância nas suas palavras? Você tem cuidado com aquilo que você fala? Então, você vai começar, através desses atos, proteger a tua casa, guardar o ambiente da sua família. Quando você não respeita esse princípio, fala muito palavrão, fala mal dos outros, a sua casa parece mais um ninho de víbora do que a casa de um cristão. Você chama os irmãos para orar e a reunião, antes da oração, é para falar de irmão tal e da irmã tal. Se você está fazendo isso, pare agora mesmo, porque você está atraindo espíritos malignos para a sua vida. E a sua oração não vai ser escutada. Se você se reúne para orar, é para orar. Ah, mas o irmão fez isso contra o outro irmão. Você reuniu para orar. Então ore pelo irmão que fez o mal ao outro irmão. Apresente a Deus a vida dessa pessoa, e assim você vai estar salvando aquela alma e protegendo a tua casa. Teu filho errou. Você não vai amaldiçoar o teu filho. Você vai abençoá-lo, vai colocar as mãos sobre eles e vai ministrar a palavra de Deus sobre ele. Quando você fizer isso, você está guardando a sua casa. Apóstolo, eu sinto que na minha casa tem uma influência muito pesada. O clima na minha casa é pesado demais. O que eu faço? Ore, coloque louvores, limpe a sua casa, pegue a água, consagre a água ao Senhor, diga para Deus: Pai, aqui está essa água, eu consagro a Ti, coloca nela uma gota do Teu sangue, o azeite do céu, coloca no balde com água, limpa toda a sua casa, tira toda a teia de aranha, toda a sujeira que tiver, apresente a Deus. Terminou de faxinar, terminou de limpar, Pai, na Tua mão eu coloco a minha casa, eu coloco o meu lar, eu coloco os meus filhos. Ungiu aquela água. Você tem animais? Vai lá, banhe os seus animais, proteja a sua casa. Ah, mas apóstolo, dizem que isso é macumba gospel. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Na guerra, tá? Quem tiver com arma, ganha. Na guerra, quem tiver armado, ganha. Você vai para uma guerra, pensa bem, olha lá, assiste lá um filme
os guerreiros brigando, atirando e tal. Mas se tiver um sem arma, sabe o que vai servir? Do que ele vai servir? Eu não sei se era meu pai que usava, se era uma pessoa que eu conheci, vai servir de bucha, né? Para ser atirado. Agora, quando você tem uma arma, você vai revidar. Como é que eu faço isso? Eu vou usar as armas que a palavra de Deus diz que eu posso usar. Quais são as palavras de Deus? Bom, Jesus usou o cuspe. Eu não vou sair por aí cuspindo nem a minha casa e nem os outros. Mas Jesus usou a saliva para curar um cego. Paulo usou parte de suas roupas, rasgando os pedaços e enviando para as pessoas, que era muita gente para ele orar. Jesus usou o tanque, disse para o cego, ó, depois de colocar aquele louro, né, feito com a própria saliva, só vai até o tanque e lava o seu rosto. Então, eu vou usar a água, vou usar as artimanhas, vou usar as ferramentas, eu vou apresentar ao Pai, e tudo aquilo que eu apresento a Deus é potencializado, tá? Ganha autoridade. Então eu vou fazer com que essas ferramentas espirituais venham me auxiliar. Mas não é o nome de Jesus. No nome de Jesus eu uso as ferramentas espirituais contra as hostes do inferno. Faça isso, abençoe sua casa, abençoe sua família e se livre desses espíritos familiares. E o único que pode fazer isso é você. Ah, eu vou chamar o profeta não sei de onde, eu vou chamar a irmã não sei de quem. Amados, você, a casa é sua, você tem autoridade para mandar os demônios embora, quando também trazê-los para dentro da sua casa. Agora, você traz demônios, abre porta, abre janela, abre tudo, portais espirituais, e depois quer que o pastor vá na tua casa orar, o sacerdote vá na tua casa orar, para expulsar algo que você colocou lá, e ainda está escado o sacerdote embora e você trair de novo com suas palavras. Então preste atenção no que você fala, abençoe sua casa, abençoe sua vida, expulse esses demônios, manda ele embora, tá? Manda esses demônios sumir da tua casa, tenha paz, grite para que o universo ouça, diga, ó, a paz de Deus agora reina na minha casa. Nenhuma perturbação, nenhuma condenação, nenhum tormento vai haver na minha casa. Nenhuma tormenta durante o meu descanso. Tem gente que deita para dormir, rola para lá, rola para cá, vira a cama toda, levanta, toma remédio, toma não sei o que e passa quase a noite toda acordado. Por que será? Não consegue descansar em paz. Então, no nome de Jesus, atraiam bênçãos para sua casa. Atraia vitória, atraia sossego, atraia tranquilidade, porque no nome de Jesus você pode e você consegue. Fechando aqui, algumas vias através das quais os demônios ou espíritos familiares podem entrar na vida de uma pessoa são adivinhações, meditação transcendental, visualização, necromancia, bruxaria, drogas, álcool. Essas são todas as atividades que os crentes são exortados a evitar. Em vez disso, devemos ser cheios do Espírito Santo com amor. Amém? Pois não é contra a carne nem contra o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da maldade, da iniquidade das regiões celestiais. Efésios 6:12. Então, quando eu começo a entender isso, que a minha guerra não é contra a carne nem contra o sangue, são contra espíritos perturbadores, contra espíritos atormentadores, eu começo a vencer. E eu fecho agora esse vídeo orando pela tua vida. Vamos falar com Deus. Pai, eu abençoo a cada um daqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão estudando conosco. Eu abençoo a vida desta pessoa, que a paz do Senhor e as dádivas espirituais estejam sobre esta casa, sobre esta família, que eles possam ter a sua visão espiritual aberta, seus entendimentos e compreensão mais aguçadas, para que eles não permitam que nenhum mal venha assolar sua casa, e eles tenham uma casa de paz, uma casa tranquila, uma família abençoada, um casamento feliz. No nome de Jesus, sejam todos abençoados para a glória de Deus. Pai, eu termino consagrando a Ti o copo com água, para que esta pessoa tome desta água e ela possa ser muitíssimo abençoada. Senhor, limpando sua casa, tomando, fazendo seu alimento com algo que o Senhor consagrou, abençoou, em nome de Jesus. Amém. Que o nosso Pai te abençoe, que o nosso Pai enriqueça o seu dia. E logo estaremos aqui de novo com mais um ensinamento. Shalom.